Mas eu vou compartilhar a palavra com você. Amém? A Franciele deu um testemunho aqui. E Deus colocou a palavra no meu coração, que está lá em Mateus 13. Você não precisa abrir não, mas você tem que saber essa palavra. Em nome de Jesus. O que Mateus 13 fala? Bem amados. Mateus 13 fala a respeito da parábola do semeador, bem no início. Fala que Jesus, ele se assentou, né, junto ao mar, e uma multidão se achegou a ele. Aí, no verso 2, vai falar que ele entrou num barco, e ele falava para a multidão desse barco. No verso 3, diz que ele começou a contar uma parábola. E ele dizia assim: um semeador saiu a semear. Amém? Um semeador saiu a semear. Aí, a partir do verso 4, começa a dizer assim, que uma parte da semente desse semeador caiu aonde? À beira do caminho. Mas aí veio as aves e comeram a semente. Outra parte da semente caiu aonde? Entre as pedras, né, num terreno pedregoso. E porque não havia muita terra, a semente logo nasceu. Só que, como era rasa a terra, veio o sol e queimou aquela planta. E uma outra parte da semente caiu aonde? Caiu entre os espinhos. Caiu entre os espinhos. Mas aí os espinhos cresceram e sufocaram essa semente. Aí veio uma quarta parte que caiu em terra boa. Aí produziu e deu fruto. A quanto? A 30, a 60, e a única carne que você acha na Bíblia é a 100 por 1. Amém? Você não entendeu a piada? Tudo bem. E a 100 por 1. Queridos, Deus me arremeteu numa palavra que eu preguei um tempo atrás, sobre o jardim de Deus. Né? Muita gente fica perguntando, aonde é que está o jardim do Éden, né? Que desapareceu? No jardim, onde estava Adão e Eva, tinha uma árvore da vida no meio. Amém? O jardim hoje é a igreja. E a árvore da vida é quem? É Jesus Cristo, que está no meio da igreja. Nesse jardim, o homem foi colocado para quê? Para cuidar do jardim e para cultivar ali, para lavrar a terra. Amém? Porque isso mostra, querido, significa que a terra, por mais que Deus tivesse feito tudo, plantado as árvores, a terra precisava ser o quê? Preparada. A terra precisava ser preparada. Então, a terra precisava ser preparada. Então, o que Deus fez? Falou, você precisa preparar a terra, por quê? Porque as sementes que vão ser semeadas aqui, porque lavrar a terra é plantar e colher, amém ou não amém? É plantar e colher. Então, lavrar a terra, Deus estava dizendo, olha, vocês vai lavrar a terra aqui no jardim, mas vocês não podem jogar a semente aonde? Por onde vocês costumam passar. Na beira do caminho. Por quê? Porque ali as aves vão lá e vão comer essa terra e essa semente não vai produzir fruto. Ou seja, tem um caminho dentro do jardim
que precisa ser preparado e transformado numa terra fértil. Amém? Dentro do jardim também tem um terreno que é pedregoso, que tem pedras ali dentro, que precisa ser preparado para se tornar o quê? Uma terra fértil. Dentro do jardim também tem o quê? Espinhos plantados. E precisa ser arrancados, tirado, para que a terra de fato seja o quê? Uma terra fértil. Irmão, não tem terra improdutiva, é só ela ser preparada direito. Não tem terra improdutiva. Porém, amados, a palavra de Deus, ela é semeada constantemente. Nós temos a oportunidade de ouvir palavras, uma melhor do que a outra. As sementes que são semeadas nesse altar são sementes bem selecionadas. São sementes de qualidade. São sementes, querido, que não tem como não produzir fruto. Não tem como, querido. Não tem como. Só que essa semente precisa encontrar o nosso coração, o quê? Uma terra fértil. Mas quando nós começamos a ouvir a palavra, a receber a palavra, nós não temos uma terra fértil ainda. O testemunho que a Franciele deu aqui, ela foi falando, e eu fui percebendo no testemunho dela cada tipo de terreno. Ela ia para a igreja no começo, não por causa de Jesus, não porque ela precisava, mas ela foi para a igreja por quê? Para resolver um problema, que ela julgava ser o pai dela o problema. Ou seja, toda a palavra que caía nela era num terreno o quê? À beira do caminho. Por quê? Porque Satanás vinha e roubava, porque para ela não servia. Para ela não servia. Mas ela ouvia a palavra. Ela ouvia a palavra. Mas Deus foi trabalhando com ela nessa palavra, trabalhando com ela nessa palavra, e ela começou a receber a palavra, Porém, chegou um dia que Deus começou a tirar as pedras. Quando ela foi naquela igreja e a mulher pegou e falou assim: Deus tem algo contigo. Deus tem algo contigo. Ou seja, começou a remover as pedras. As pedras que atrapalhavam, ela começou a remover. Foi deixando ela livre. Aí ela veio para Cuiabá. Só que ela chegou aqui com um coração ainda, com a terra cheia de espinhos, porque faltava o quê? O perdão. Esses espinhos, eles sufocavam a palavra. Por isso que ela não entendia, às vezes, no discipulado. Por isso que, às vezes, ela recebia a palavra, mas depois se perdia. Por quê? Porque os espinhos sufocavam. Até que ela foi resolvendo o quê? Os espinhos. Foi tirando os espinhos. E ela terminou dizendo, pelo menos foi isso que eu ouvi. Ela terminou dizendo, falou assim: agora o meu coração é uma terra fértil e vai produzir fruto. Meu pai ainda não está liberto, mas ele vai ficar, porque meu coração agora produz fruto. A minha família ainda me deixa de canto, mas agora o meu coração é uma terra fértil, agora vai produzir fruto. Queridos, olha só, a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra e a gente precisa fazer isso com o nosso coração. Com o nosso coração. A dificuldade de muitas pessoas são os espinhos. A dificuldade de muitas pessoas é porque está à beira do caminho. Você sabe quem são os que estão à beira do caminho? É aquele que ouve a palavra, é aquele que aceita Jesus, é aquele que batiza. Mas ele não sai da onde? Da beira do caminho. Está ali. Está ali. Vi a Lu ministrando sobre manipulação. Quem está à beira do caminho vive manipulando. Sabe por quê? Lá em Lucas 18, você sabe o que está escrito em Lucas 18, né? A partir do verso 35, sabe ou não sabe? Não?
Tem uma história que é narrada em três evangelhos. É narrada no Marcos, no Mateus e no Lucas. Num deles, numa dessas narrações, na primeira, no Mateus fala que são dois, no Marcos fala que o nome é Bartimeu, e no Lucas fala que é só um, mas não dá nome. Lá a partir do verso 35 fala assim, que Jesus estava passando perto de Jericó, a caminho, perto de Jericó, e quando ele passava nesse caminho perto de Jericó, quem que estava ali? Mas aonde ele estava? À beira do caminho. Crente que vem na igreja e continua lá, continua cego. Não vê nada. Continua cego. Recebe a palavra, mas volta para lá. Recebe a palavra, mas volta para lá. Crente que é sentado à beira do caminho, prefere estar lá do que aqui. Crente que senta à beira do caminho, arruma um monte de desculpa para não estar onde? No jardim, que é a igreja. É fácil arrumar desculpa, mas é difícil o quê? Deixar a palavra brotar. É manipulador. Sentado à beira do caminho, ele é cego, ele estava lá. Mas de repente esse camarada, ele resolveu sair da beira do caminho. Ele decidiu no coração dele que ele ia sair da beira do caminho, lá a partir do verso 35, capítulo 18 de Lucas, se você quiser ver depois. Aí o que aconteceu? Ele entendeu que Jesus era o quê? A solução da vida dele. Ele entendeu. Aí ele se levantou. Aí ele, o que ele fez? Ele saiu da beira do caminho. Ele foi para o meio do caminho. E como ele não via nada, o que ele começou a fazer? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, amados, o que aconteceu? Os amigos do mundo começou a marcar festinha, começou a marcar compromisso, começou a chamar para jantar, começou a chamar para almoçar, começou a chamar para fazer piquenique, começou a chamar para ir no cinema, começou a chamar para ir no shopping. Mas ele já estava decidido que por muitas vezes ele ia a um futuro crente aí que está me atrapalhando. Aleluia, estou precisando de gente que mexe com som, né, Adriano, aqui. Em nome de Jesus, ó, Deus já providenciando aí. Então, vai falando, né? Ele já tinha cedido muitas vezes, mas chegou um momento que ele falou assim, não. Aí os pessoas falaram, cala a boca, fica quieto. Ele, não, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus o chamou. Amém? Aí perguntou para ele, falou assim, o que tu queres que eu te faça? Por que Jesus pergunta, né? Ele chama, fala assim, não, vem cá, eu estou vendo você aí, ó. Você já ouviu tantas vezes a palavra e já desistiu tantas vezes, agora você está aqui pulando aqui, falou, o que você quer que eu faça contigo? Aí ele falou assim, eu quero ver. Aí naquele momento Jesus pegou e curou ele. Por que Jesus curou ele? É por causa do que veio depois. Ele não voltou para a beira do caminho. A Bíblia diz que ele seguia Jesus o quê? Glorificando o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele foi atrás de Jesus glorificando. Né? Fala que ele começou, mas não fala que ele parou. Ele continuou seguindo Jesus e glorificando. Amém ou não amém? Querido, o que eu quero dizer para você nessa palavra? Com essa palavra, num dia de Taça Iá, que quando nós aplicamos no nosso coração buscar o Senhor, nós precisamos preparar a terra e deixar ela preparada para que quando a gente chegue aqui, a gente faça
em espírito e em verdade, não só de palavra. E não adianta você ir embora daqui fazendo biquinho para Deus, ou bravo comigo, ou com a Lu. Não, porque Deus tem que fazer. Para a gente poder encerrar aqui. Jesus, como que é o nome? Juízes 6, que fala de Gideão. Começa Juízes 6 assim, versículo 1. E o povo fez o quê? Quem lembra? O que era mal aos olhos do Senhor. Por isso veio o quê? Veio fome sobre a terra. De quem era a culpa da fome? De Deus ou do povo? Então, o povo era culpado. Porém, quando o anjo começou a conversar com Gideão, ele falou assim, né? Falou assim, o Senhor é contigo, homem valente. Aí o que Gideão falou para ele? Se o Senhor é conosco, por que é que sobreveio? Meu irmão, o cara é culpado. E de repente ele começa a querer se colocar de vítima. Entende? De vítima. Não, você errou, filho. Não é assim. Não é desse jeito. Você errou. Se você errou, você vai para o joelho e fala, olha, independente do que aconteceu, o Senhor me perdoa. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Você não acha nenhum outro fazendo isso. Davi, você pecou, ele, pá, de joelho, Senhor me perdoa, fiz errado mesmo. Davi, você fez errado, ele, Senhor me perdoa, o que eu vou ter que fazer? Davi era tão coração, segundo o coração de Deus, que Deus chegava e falava assim, você pecou. Aí ele falou assim, porque você pecou, eu vou te dar o direito de escolher o que você vai sofrer pelo erro que você cometeu. Já pensou? Eu acho isso intimidade com Deus, sabe? Entendeu? Você tem intimidade ao ponto dele te dar escolher o castigo que você quer? Não é muito privilégio isso. Davi não se fazia de vítima, filho. Ele só reconhecia o erro. E por isso Deus o abençoou. Amém ou não amém? O coração dele não tinha espinho, não tinha pedra e também não era à beira do caminho. E é esse coração que Deus quer da gente. Amém? No nome de Jesus, eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar, encerrando hoje. Quero que você leve essa palavra. Para quê, querido? No nome de Jesus, tudo o que aconteceu aqui, você vai levar. E você vai levar essa palavra para que você prepare a tua terra. Porque Deus te colocou aqui, Deus te chamou, Deus entrou na tua vida para que você lavre, cuide e lavre a terra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Não interessa o que aconteceu. Não interessa o que vem lá de trás. Os estragos que as experiências que você teve fizeram na terra do teu coração. Não interessa. O que interessa, o que importa é que Deus pode transformar. Mas você precisa sair da beira do caminho. Você precisa vir para o meio e clamar. Você precisa decidir que você vai fazer alguma coisa diferente do que você já tem feito, amado. Porque fazer igual e querer resultado diferente, isso aí é bobagem. É bobagem. É bobagem. Eu não vou falar que é loucura, porque Deus escolheu os loucos, não escolheu os bobos, os tolos. É bobagem. Querer resultado diferente, fazendo tudo igual. Tudo igual. Faz diferente. Faz diferente. Faz diferente. Faz diferente. Oh, em nome de Jesus, eu sei que Deus falou com pessoas aqui hoje, desde o início. Falou com pessoas e falou agora. Especialmente falou através dessa palavra agora. Falou, vem falando e falou agora. E como eu estou ministrando essa palavra, eu quero falar para você que ouviu essa palavra e você identificou no teu coração um terreno espinhoso, pedregoso,
ou identificou que você está à beira do caminho. Querido, é terrível, porque quem tem um coração espinhoso, ele está no meio do caminho, ele está dentro da igreja, ele canta, ele glorifica, ele ouve palavra, porém sofre muitas situações, consequências. Por quê? Sofre consequências porque o seu coração está cheio de espinho, falta de perdão, mágoa, muitas coisas prendendo. Está no meio do caminho, mas não está tendo nenhum tipo de experiência com Deus. Pelo contrário, as experiências são ruins, terríveis. E Deus está dizendo que você tem que limpar esse teu coração, tirar os espinhos. Aqueles que têm o coração pedregoso estão também dentro da igreja, no meio do caminho. Ouve palavra, mas estão endurecidos por causa dos seus conceitos. Estão endurecidos por causa de experiências, talvez até por causa de traumas também. Estão endurecidos e dizem, ou acham que sabem tudo, ou acham que não precisam. Não precisam. A palavra serve para todo mundo, menos para ele. Coração endurecido, coração pedregoso. Mas há um que vem na igreja, que ouve a palavra, que passa por todos os... Mas esse um, ele está à beira do caminho. Ele prefere ficar à beira do caminho. Ele tem dificuldade de congregar, ele tem dificuldade de estar junto. Enquanto você não fizer algo diferente do que você tem feito, você vai continuar sofrendo consequências. Consequências. E os resultados, você quer resultado diferente, mas você não vai ter resultado diferente. Você vai ter resultados iguais. Você tem tido experiências de dor, de derrota, de tristeza, de enfermidade. Vai continuar sofrendo essas consequências. Porque essas consequências, cegueira, essas consequências é para quem está à beira do caminho. Mas para aquele que está no meio do caminho, clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esses alcançarão misericórdia do Senhor, terão motivos para glorificar a Deus. Vão glorificar a Deus feliz da vida. Não saberá mais o que é tristeza. Não saberá mais o que é derrota. Não saberá mais o que é mágoa, o que é dor. Não a dor destrutiva. Não como consequência de um erro. Não, isso não vai ter. Hoje Deus está colocando diante de você a bênção e a maldição. E Deus diz, escolhei, pois, a bênção para que vivas tu e a tua descendência. No nome de Jesus. No nome de Jesus, querido. No nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor estenda as mãos sobre você. Sobre o teu coração agora. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor te ajude. Que aqueles que estão à beira do caminho, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor tire as escamas dos teus olhos para que você veja. Para que você não seja indiferente. Para que você não seja indiferente. Não seja indiferente. Deus está falando com você. Deus está falando com você. O shopping não é mais importante do que a presença de Deus. Agradar a Deus sempre vai ser mais importante do que você agradar os teus amigos, ou os teus parentes, ou até mesmo a tua família. Agradar a Deus. Estar aonde Deus quer que você esteja, meu amado. É a melhor coisa que você pode fazer. Que o Senhor ministre no teu coração.
que Ele fale contigo, que Ele te convença, no nome de Jesus.